podia comentar a respeito das políticas de migração para a Europa, neste momento? Comentar em termos políticos, o tratado fala numa coisa interessante que é a imigração, quer legal, quer ilegal, que não se tenha. E, portanto, o controle dentro do espaço, o controle para o espaço Schengen não é feito dentro do espaço Schengen, é feito fora do espaço Schengen, nas fronteiras exteriores. E o objetivo, naturalmente, é, logo que seja possível, que se alargue este espaço Schengen a todos os países europeus. E quando eu digo países europeus, estou a querer falar mais no sentido de países da União Europeia. Normalmente há uma certa facilidade de expressão e nós muitas vezes estamos a falar em países europeus quando temos na cabeça apenas o espaço da União Europeia e obviamente que há outros Estados do continente europeu que são europeus, mas não fazem parte da União Europeia. Portanto, quando muitas vezes aqui utilizo o conceito Europa, estou a pensar no conceito da União Europeia. Há outros Estados importantes que podiam ter sido membros do espaço da União Europeia. Estou a recordar-me, por exemplo, da Noruega, da Suíça, do Liechtenstein, que podiam eventualmente ser membros da União Europeia e que optaram por não ser. E são na mesma Estados europeus. Agora, o espaço Schengen reúne também Estados fora do espaço da União Europeia. Mas isso não altera o facto daquilo que eu estava a dizer, é que dentro do espaço Schengen os cidadãos podem circular sem controlos internos. Isso aplica-se também aos cidadãos de fora da União Europeia. Ora, isso obriga, ou se não obriga, pelo menos aconselha fortemente, a que haja um tratamento uniforme dos cidadãos exteriores quando acedem ao espaço interno da União Europeia. E, portanto, é necessário que se melhorem as formas de tratar os cidadãos externos, quer sobre aspectos tão comezinhos como, por exemplo, vistos. O visto, como é que é dado um visto? Quais são as circunstâncias em que pode ser concedido um visto? Quais são os documentos que são necessários para se poder conceder um visto? O que é que tem que ser, digamos, os procedimentos a seguir para que possa ser concedido um visto, etc, etc, etc. E há uma certa necessidade de também aí haver uma uniformização das nossas regras. É um aspecto um pouco mais complicado, como disse, temos dois espaços em termos de controle interno diferentes, o espaço Schengen e o espaço não Schengen, e portanto também temos de ter em conta as diferenças entre os espaços. Mas o objetivo em termos de controle interno diferentes, o espaço Schengen e o espaço não Schengen, e portanto também temos de ter em conta as diferenças entre os espaços. Mas o objetivo é uma certa uniformidade no tratamento das solicitações de entrada. Isto aplica-se aos vistos, estou a usar uma palavra que é quase um genérico, porque há vários tipos de vistos que podem ser solicitados e concedidos ou não, e portanto, mas digamos que, estou a falar apenas em termos globais, para haver, em princípio, imigração legal, alguém tem que dispor de um visto. E só depois de ter um visto é que tem capacidade de imigrar. A imigração ilegal também tem que ser tratada, também tem que ser, digamos, legal. Como é que são devolvidos à procedência, como é que são tratados no espaço interno, porque, apesar de serem cidadãos ilegais, há uma preocupação em que as pessoas sejam tratadas com dignidade. E é preciso definir, é mais fácil de dizer as coisas do que depois definir o que é que isso quer dizer. O que é que quer dizer alguém ser tratado com dignidade? É preciso definir no concreto como é que depois vamos tratar essas situações em conjunto e de forma razoavelmente homogénea, ou se for possível, completamente homogénea. Agora, um olhar para a situação da Grécia, gostava de saber o que é que os outros países pensam a respeito da situação que a Grécia está a viver atualmente. Isso não tenho que... Está publicado, foi feito um comunicado já pela União Europeia, houve uma decisão de apoiar a Grécia, houve uma decisão de considerar que era necessário apoiar a Grécia, a decisão foi tomada e não há nada a acrescentar, isto é público, o que já foi publicado pela União Europeia em relação ao processo de apoio a um dos Estados-membros, que é normal. Portanto, não tem nada de escondido, está público, houve uma decisão de apoiar. Não é uma situação que tenha sido criada exclusivamente dentro da União Europeia, ao contrário, mas atinge profundamente a União Europeia e, portanto, um movimento de solidariedade que teve que ser discutido, porque não era uma situação fácil, mas foi resolvida, foi decidida, e os Estados-membros assim o decidiram em conjunto e assim foi feito.
O próprio Serviço Exterior Comum da União Europeia, que é uma coisa que eventualmente, que talvez interesse mais aos Estados terceiros, pelas implicações que daí trazem, que daí advêm. Por exemplo, posso lhe dizer o seguinte: até aqui, aquilo que existiam, que eram as delegações da Comissão Europeia, e depois as delegações da União Europeia, que desde, como eu disse, desde 1 de dezembro, se substituíram às delegações da Comissão Europeia, todos os respectivos membros do staff eram ou pessoas oriundas de um dos Estados-membros da União Europeia, mas, de certa forma, pertencentes à Comissão Europeia, porque era uma delegação da Comissão Europeia, ou funcionários locais que residissem, fossem naturais ou que residissem legalmente, no Estado terceiro em que estava implantada a delegação da Comissão Europeia e agora da União Europeia. Nossa delegação aqui em Angola, por exemplo, tem cerca de 45 pessoas, das quais 18 são de Estados-membros da União Europeia e as restantes são todos agentes locais, angolanos, na sua enorme maioria. Ora, com a transformação das delegações da Comissão Europeia em delegações da União Europeia, obviamente que esta situação tinha que mudar. E então, nas novas delegações, daqui para o futuro, e neste momento está-se a ultimar a preparação daquilo que vai ser o quadro do Serviço Exterior Comum, não está já tudo resolvido, mas uma das coisas que já se sabe é que uma parte do staff, do pessoal das delegações da União Europeia, do Serviço Exterior Comum no seu conjunto, portanto também serviços em Bruxelas, não apenas nas delegações, tem que vir dos Estados-membros ou do Conselho e Instituição Europeia. E então, no futuro quadro. Este tratado prevê alguma, digamos, alguma ajuda, alguma parceria com os Estados africanos, por exemplo? O tratado tem uma das partes que menciona as relações externas. E nas relações externas menciona-se a cooperação para o desenvolvimento, seja ela no sentido de desenvolvimento e ajuda humanitária. Mas, obviamente, não entra em detalhes. E mantém-se, essencialmente, aquilo que já existe, com aquilo que eventualmente venha a ser modificado no futuro, que são as, digamos, normas derivadas que se aplicam em relação à cooperação externa. No caso dos países ACP, a norma que se aplica é o chamado Acordo de Cotonou. Esse Acordo de Cotonou já está em vigor desde 2000. A terceira revisão prevê-se que venha a ser, a segunda revisão prevê-se que venha a ser assinada agora em junho, e é o quadro regulamentar que define as relações de cooperação entre a União Europeia e os Estados chamados ACP, ou seja, de África, Caraíbas e Pacífico, em que Angola também se inclui. Portanto, Angola é um co-signatário do Acordo de Cotonou, quer na sua versão inicial de 2000, quer na sua versão de 2005, e agora espera-se também nesta versão de 2010, e, portanto, também beneficia nesse quadro do apoio para a cooperação, da cooperação para o desenvolvimento, prevista no Acordo de Cotonou. Isto já não é o primeiro, aliás, estou a falar neste de Cotonou de 2000, mas antes disso convém explicar que a cooperação daquilo que é a União Europeia atualmente com os Estados terceiros da ACP começa com o próprio Tratado de Roma, portanto, nos idos de 1957. Depois disso foi regulamentada por 2 convenções de Yaoundé. Depois disso foi regulamentada por 4 convenções de Lomé, em que a última nem foi por 5 anos, foi por 10 anos. E agora tem o Acordo de Cotonou, que está previsto para 20 anos, mas com revisões quinquenais. Angola beneficia deste Acordo de Cotonou, como já beneficiava das últimas convenções de Lomé, e, obviamente, vai continuar a beneficiar. Mas são quadros que não derivam, obviamente, diretamente do tratado, derivam indiretamente do tratado. Há uma referência, de facto, à cooperação, e essa vai se manter nos termos do tratado, mas mais especificamente no quadro do Acordo de Cotonou. Aliás, é interessante, já que se menciona isto, mencionar uma cimeira que vai haver em novembro entre a União Europeia e a África, em que se vão rever um certo número de questões relativas às relações, sem que isso, obviamente, ponha em causa o Acordo de Cotonou, mas é para verificar aspectos de caráter talvez mais políticos, enquanto que os aspectos da cooperação vão continuar a ser tratados no quadro do Acordo de Cotonou. Okay. Muito obrigado, então, Sr. Embaixador. Terminamos a nossa entrevista e esperamos que tenhamos feito todas as questões possíveis para a satisfação dos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo acolhimento, muito obrigado.